Olá, tudo bom? Seja muito bem-vindo à nossa primeira edição do Workshop Conteúdo Pro. Eu sou a Luísa, sou a fundadora da Mote Digital e eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, né? Antes de mais nada, eu queria te agradecer por você ter se inscrito, por você dedicar o seu tempo aqui para aprender um pouquinho, trocar a sua experiência com a gente aqui sobre marketing digital, marketing de conteúdo e assim vai. Antes de mais nada, queria então deixar meu muito obrigada a você e, se possível, comenta aqui dizendo de onde você é, quais são as suas dúvidas, né? Se você quer mandar um abraço para a mãe, para o pai, enfim, a caixa de comentários é sua, fique à vontade ao longo da nossa aula para colocar todas as suas dúvidas, ok? E, bom, eu sei como você chegou aqui, né? Já acabei de falar, você fez sua inscrição, veio parar aqui na nossa aula. Mas e eu? Como é que eu cheguei aqui? Tá, gravei um vídeo, liguei a câmera e tal. Ok, esse é um pedaço da história, tá? Só pra gente se conhecer um pouco melhor, caso você esteja chegando agora, não tenha conhecido as coisas da morte anteriormente, tá? Bom, não foi só gravar um vídeo, tá? Essa minha história com o digital já vem desde os meus 11 anos de idade. Eu tô contando um pouco dessa história para você entender um pouco da minha trajetória, o que me trouxe a falar sobre marketing de conteúdo, como é que eu cheguei onde eu tô aqui agora nessa posição, né, trocando conhecimentos com você. Então, quando eu tinha meus 11 anos de idade, eu sempre fui muito fã de Harry Potter e quando eu tinha 11 anos eu montei meu primeiro site, né? Criança nerd, né? Mas enfim, acontece. E aí, isso foi muito legal. Montei meu primeiro site sobre Harry Potter. E isso foi uma coisa muito bacana, que na época eu não tinha me dado conta, mas hoje eu percebo que foi o primeiro contato que eu tive com conteúdos que conectam as pessoas, né? Contar histórias legais que fazem outras pessoas contar mais histórias sobre o nosso conteúdo. E fazer o site nada mais foi do que criar essas conexões com outras pessoas que gostavam do mesmo assunto que eu, que tinham a mesma afinidade que eu sobre o tema. E essa foi uma experiência que marcou toda a minha profissão depois, né? Toda a minha carreira depois disso. E por quê? Os anos foram passando, né? Eu tive essa experiência com o site, sempre fui muito voltada com essas coisas de tecnologia, ligada com tecnologia. E eu fui fazer faculdade de jornalismo, né? Porque eu sempre também gostei muito de ler, escrever, sempre escrevi umas historinhas, redações, sempre gostei disso. E o jornalismo parecia uma coisa muito legal na época, e foi muito bacana. Só que ele chegou no último ano da faculdade, em 2009, e se você é jornalista e fez faculdade em 2009, estava na faculdade em 2009, você sabe o que aconteceu. Para quem não sabe, deixa eu contar. Em 2009 caiu a exigência do diploma para você ser jornalista. Pois é. E aí, para quem está na faculdade de jornalismo, a gente faz o quê, né? Se forma, né? Você está no último ano, se forma aí, né? Legal que na época, eu, mantendo as minhas raízes digitais, o meu TCC foi sobre blog. Eu fiz um blog e fiz todo um estudo de caso em cima desse blog experimental que eu estava montando. Foi bem legal, até ganhei alguns prêmios aí depois com esse trabalho, né? Tanto na parte acadêmica quanto na parte de execução. O blog não existe mais, assim como o meu site Harry Potter, mas foram duas coisas muito marcantes para mim. E em paralelo, né, enquanto eu estava na faculdade, eu tive o meu primeiro emprego formal, que foi no Baixa Aqui, e no Tecmundo, né? Principalmente ainda não existia o Tecmundo na época, era só o Baixa Aqui. E para mim foi uma grande escola, né? Porque eu imagino que você, como redator iniciante, produtor de conteúdo iniciante, deve estar passando por muita coisa que eu passei naquela época. Então, essas aulas que eu estou montando, eu estou trazendo várias coisas que eu aprendi lá e depois, né, com esses 10 anos aí estudando marketing, isso acho que pode ser muito legal para a gente trocar um pouco essas figurinhas. Mas, segurei. Então, se você quiser ler alguns artigos velhos meus, vamos colocar assim, tem coisa ainda minha no Baixo Aqui, no Tecmundo, ainda tá lá publicado, tá? Então, assim, foi meu primeiro emprego e aprendi muito lá. Então, foi muito bacana. E aí, né, como eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, se você assiste Hermes e Renato, né, tem o menino Charlinho. O que você gosta mais, Luísa? Estudar ou batata? Eu gosto dos dois, tá? Meu sobrenome é polonês, então batata é uma coisa que eu adoro. Se você gosta de batata também, deixe seu comentário. Vocês vão perceber que as minhas piadas são muito ruins, tá? E, bom, vamos lá. Depois disso, eu me formei, né? Tenho meu diploma de jornalista. E eu percebi que a minha carreira não seria no jornalismo, né? Eu não me via como jornalista de verdade, jornalista em redação ou em assessorias de imprensa. O meu negócio estava em entender como que eu faço as pessoas se conectarem com as marcas que elas gostam através do conteúdo, né? Essa foi uma coisa que eu saquei, né? Não foi tão claro assim logo no começo, mas
eu fui aprimorando essa ideia de que sim, o conteúdo conecta as pessoas. E um jeito legal de fazer isso é explorando essa ideia, né? Não explorando no sentido mal, mas abrindo novos caminhos a partir do marketing, juntando com os conteúdos. E para isso eu fui me especializando, como eu comentei, né? Então depois que eu me formei, eu fiz uma pós em marketing, depois uma pós em novas tecnologias aplicadas ao jornalismo. E uma coisa muito legal que aconteceu no final de 2012 foi que eu consegui uma oportunidade para estudar em Nova York, na New York University. E lá eu pude aprender muito sobre como as grandes marcas trabalham conteúdo, né? E como a gente planeja isso, como a gente mensura esses resultados. E, claro, foi um período curto, né? O curso que eu fiz lá seria o equivalente aqui no Brasil a um curso de extensão que a gente tem nas universidades. Mas foi uma experiência fantástica e isso abriu muito a minha cabeça. E no que eu voltei para o Brasil, eu já estava trabalhando no maior grupo de comunicação aqui do Paraná, no setor de plataformas digitais, né? Então foi uma experiência muito legal também. Logo depois disso, eu estava trabalhando então na GVT, né? Que hoje é a Vivo. E lá também a gente pôde desenvolver algumas técnicas, algumas formas de conteúdo para redes sociais e outras coisas que foram muito legais, né? E só que assim, quando a gente começa a estudar e, né, não sei, pelo menos eu tenho muito essa coisa, eu queria alguma coisa minha, né? Então não que o trabalho que eu fiz nos outros lugares não fosse meu, mas sabe quando, né, a gente quer fazer algo nosso mesmo? E aí nasceu a Mote, como vocês estão vendo aqui, né? E como a gente veio parar aqui. E aí surgiu a Mote. E em paralelo, junto com a Mote, eu sempre tive vontade de fazer o meu mestrado, né? Porque nerd, né? Tem que continuar estudando. E, enfim, no começo de 2017 eu concluí o meu mestrado. Então, sou mestre em administração com ênfase em marketing e comportamento do consumidor. E isso me trouxe uma série de coisas que me permite entender melhor o que a gente faz, quais são os efeitos, o que passa na cabeça do nosso consumidor, quais são as principais respostas emocionais ou não que a gente tem a determinadas coisas. Então, ao longo disso tudo, né, de todo esse tempo de trabalho, estudo, pesquisa, eu reuni muito material e eu estou tentando trazer, né, eu sei que 3 aulas não é o suficiente para isso, por isso que eu coloquei uma parte ao vivo na sexta-feira, né, no dia 10, pra gente trocar ideias, falar de coisas que numa dessas dúvidas que talvez não couberam nessas 3 aulas. Então, tem aquele espaço na sexta-feira pra gente falar sobre isso. E o que vai acontecer ao longo dessas 3 aulas, né? Agora que você já me conhece um pouco melhor, vamos entender o que vai acontecer ao longo dessas 3 aulas do conteúdo do nosso workshop Conteúdo Pro. Primeira coisa, você não vai ficar só me ouvindo, tá? Eu sei que trocar essa experiência e tudo mais, e isso, assim, uma coisa muito legal que também aconteceu nos últimos 2, 3 anos, foi que eu pude falar sobre esse assunto, uma coisa que eu acredito, para mais de 6 mil pessoas ao longo desse tempo, muito mais de 6 mil pessoas ao longo desse tempo. 6 mil que eu consegui contar até agora, né, juntando, não, essa palestra teve tanto, a outra teve tanto, o curso, mais de 6 mil pessoas aí, né, arriscaria 7. Mas sendo humilde, vamos trabalhar em 6. E assim, e como é que a gente vai trabalhar ao longo disso, né? Eu vou te explicar isso de uma forma bem simples, tá? A gente vai ter 3 aulas. Entre essas aulas você vai ter algumas tarefas, tá? E fica de olho, no final desse vídeo eu vou explicar direitinho qual vai ser essa tua tarefa. E dica, você vai usar o material que tá aqui embaixo. Então, baixa esse material, deixa ele guardadinho aí, eu já vou dizer quando você vai utilizar, ok? Então, baixa o material. Vamos lá, então vamos começar a nossa aula. Primeira coisa, eu quero que você imagine o seguinte, né? Eu sei que você já deve ter se deparado com uma situação bem parecida com essa que eu vou te contar, beleza? Imagina que você, sendo empreendedor ou profissional de marketing numa agência ou dentro de uma empresa, começou a ler sobre marketing de conteúdo e identificou que isso era uma coisa interessante que você poderia implementar. Você pensou, opa, né? Isso é uma tendência legal e tal. Deixa eu só jogar uma aguinha fria aqui, não é mais tendência, é realidade, tá? A gente sabe que, pelo menos lá fora, isso eu já participei 3 vezes seguidas do Content Marketing World, né? E isso a gente vê que lá fora eles já estão bem desenvolvidos quanto a isso. No Brasil a gente está implementando algumas coisas aqui, né, por aqui. Então tem muitas empresas que já fazem marketing de conteúdo aqui no Brasil. Então, vamos lá, não é mais tendência, é realidade. E assim, se você percebeu que está numa oportunidade legal de você aproveitar isso, não se sinta mal. Eu não estou dizendo que você está atrasado. Só estou dizendo que, opa, a gente tem que entrar nisso, tá? Já está na hora de se mexer. Mas aí, ao longo dessas suas leituras, o que você foi pesquisando, eu tenho certeza que você pensou pelo menos uma dessas 2 coisas que eu vou falar.
Ah, mas o fulano conseguiu esses resultados porque ele tem muito dinheiro para investir ou ele tem uma equipe enorme. Tá, esse é um dos pensamentos. O outro é, tá, beleza, mas o assunto da minha empresa, o meu nicho aqui, o que eu faço é muito chato, ninguém se interessaria por isso. Calma, não é bem assim. Para essas duas coisas, a gente tem soluções. E para esse segundo ponto, meu assunto é muito chato, eu digo uma coisa muito simples. Tem louco para tudo, tá? Não, claro, mas sem ser tão pessimista assim, né? Mas o fato é, a internet permite que a gente encontre pessoas que têm afinidade com o nosso assunto. Sabe aquela história de que sempre existe uma tampa para uma panela velha? Então, a gente vai te ajudar a encontrar a tampa da sua panela, o seu cliente ideal, usando o marketing de conteúdo, ok? Então, nessa primeira aula eu vou mostrar algumas coisas que fazem toda a diferença quando o assunto é produzir conteúdos que criam laços com as pessoas. Que nem eu falei daquele meu site sobre Harry Potter, né? Então a gente tem como criar esses laços com as pessoas. Claro que você não vai precisar contar uma história sobre bruxos e bem e mal e coisa assim, mas você vai criar laços com a tua audiência criando coisas autênticas. E é isso que eu vou te mostrar aqui. E é isso que você vai implementar no final da nossa aula com o nosso exercício, ok? Baixou o material? Se não baixou, baixa agora, tá? Vamos começar então? Vamos embora. Primeira coisa que eu queria te trazer, e nisso eu me incluo, que é um assunto muito importante que todo mundo deveria pensar a respeito, é o nosso triângulo de sustentação dessa nossa estratégia. E ele é composto por 3 coisas, tá? A primeira delas são as personas, tá? As personas, elas são essenciais para que a gente compreenda para quem a gente está falando. Tem um exemplo que eu sempre gosto de comentar, que é um livro chamado A História Verdadeira, do autor Michael Finkel. Ele foi repórter no New York Times e ele recebeu, né, a incumbência de fazer uma reportagem sobre as crianças que trabalhavam na extração ilegal de cacau na África. E ele foi até lá e ele escreveu a reportagem dele sobre uma criança. Era um personagem, né? Ele criou um personagem fictício em cima das histórias das crianças que ele entrevistou. E no caso, né, isso para o jornalismo é ruim porque ele não está contando a história de uma pessoa que existe de verdade, mas sim ele pegou várias histórias, juntou em um personagem só e contou essa história. No caso ali ele foi demitido, mas não se preocupe, você não vai ser demitido por causa disso, porque quando você faz esse tipo de coisa, usa essa técnica de entrevistar várias pessoas e pegar os pontos em comum, os principais pontos das entrevistas delas, e somar em um personagem só, cara, você acabou de criar uma persona. Isso é sensacional. E a gente vai levantar o que nesse nosso estudo de personas? Basicamente, 3 coisas. Dores, tá? As dores são os problemas, né? Os medos dessa persona. O que ela não quer que aconteça. Depois, ganhos. O que são os ganhos? São as coisas que ela quer que aconteçam, os sonhos que elas têm, né? Então, são os objetivos a longo prazo ou curto prazo que essas pessoas podem ter. E aí, o nosso terceiro ponto dentro do nosso estudo de personas é o estilo de vida. E dentro desse estilo de vida, a gente vai ver alguns hábitos, temas de interesse dessa pessoa. Quando a gente fala em temas de interesse, é bem importante que você lembre que a gente vai usar esses assuntos, esses temas de interesse para puxar conversa com nossa persona depois. Então, imagine que você esteja numa festa e você precisa puxar conversa com a sua persona. Sobre o que você ia falar, né? Se você não conhece ele ainda. É meio complicado, né? Então, por isso a gente faz esse estudo para levantar quais são os principais assuntos de interesse, para você não ser aquele cara chato que interrompe. Quando a gente interrompe, a gente já não cria laços, a gente está cortando uma possibilidade de criar laços. Então, você vai entender quais são os assuntos de interesse da sua persona para puxar assunto com ela de uma forma melhor. Ah, mas é qualquer assunto? Posso chegar e falar com ela de cupcake, sendo que eu vendo cadeiras para o escritório? Fica meio esquisito. Tente focar dentro do que você faz, do seu negócio, levantar quais são os assuntos de interesse dessas pessoas, tá? Então, só dando um exemplo, tem um cara chamado Marcus Sheridan. Ele, né, na crise lá em 2008 e 2009, na crise imobiliária nos Estados Unidos, ele tinha uma empresa, né, ele ainda tem essa empresa, uma empresa de piscinas. E, vamos lá, crise imobiliária. Quem vende piscina para um cara que está perdendo a casa? É complicado. Como que ele fez para dar a volta por cima? O Marcus Sheridan, ele sempre que fazia uma reunião com algum cliente, um prospect, né, um possível cliente novo, ele tinha um caderninho em que ele ia anotando todas as dúvidas dessas pessoas. E aí, quando ele começou a não ter mais o que vender, né, as pessoas não estavam mais comprando as piscinas dele, ele passou a escrever um blog respondendo, né, todas as dúvidas que as pessoas perguntavam para ele durante as reuniões.
Então, claro, não foi o blog que salvou o negócio dele, mas sim essa postura de tentar responder essas dúvidas. E é isso que eu quero que você se concentre, né? Levante as principais dúvidas do seu público. Você vai ter uma persona bastante consistente, beleza? Então esse é o nosso primeiro ponto do nosso triângulo de sustentação na nossa estratégia de marketing digital. Nosso segundo ponto é a personalidade da tua marca. E a personalidade da marca eu gosto de dividir em duas fases, né? Uma primeira fase, se você é empreendedor, a tua empresa vai ter muito de você. Vai ter os teus traços, vai ter o que você acredita, os teus valores, tá? Agora, tá, se eu sou agência, né, eu tenho que entender a personalidade da marca do meu cliente, ou da empresa que eu trabalho. E aí, eu proponho aqui uma coisa bem simples. Pega um pedaço de papel, ou então o próprio arquivo que você baixou e preencha ali, né, escreva ali, responda a pergunta. Quem a sua marca seria, ou como a sua marca seria se fosse uma pessoa, tá? Isso já tenta fazer um parágrafo curtinho, se quiser pausar o vídeo agora para responder isso, pode pausar. Mas a ideia é que você responda isso de uma forma bastante franca, né? Quem a sua marca seria se fosse uma pessoa? Tenta descrever, porque aí você vai começar a ver que vai ter alguns traços de personalidade. Isso a gente chama traços de personalidade, quando a gente vai falar sobre a personalidade de marca, comunicação de marcas, a gente vai chamar isso de arquétipos. E esses arquétipos, eles vão trazer características, né? Então, traços de como essa marca vai se comportar, como que ela seria se fosse uma pessoa. E aí tem um livro muito bacana que eu recomendo, que o nome é O Herói e o Fora da Lei, tá? São duas autoras, a Margaret Mark e a Carol Pearson, e elas vão trazer 12 arquétipos que a gente pode combinar de formas diferentes para gerar uma voz única para a nossa marca, de acordo com os nossos valores, as nossas características, mas entendendo como que esses arquétipos podem combinar com a minha persona. Esse é um exercício muito legal. É mais pra frente que a gente vai fazer isso, acho que pro workshop vai ficar um pouco tumultuado da gente fazer isso, mas isso eu faço com os meus clientes e meus alunos nos cursos, da gente ver qual é o arquétipo do nosso público e tentar pensar nos arquétipos da nossa marca, né, pra gente tentar criar uma complementariedade entre eles, né? Então, se o meu público é assim, como que eu complemento essa necessidade dele com a minha marca? Então a gente faz esse casamento entre essas coisas, é muito legal. E, bom, essa personalidade, ela vai englobar, assim, então, as seguintes perguntas. Quem a minha marca seria se fosse uma pessoa? Quais seriam os seus principais traços de personalidade, as principais características da personalidade? Para quem ela falaria, tá? Porque, como eu falei, precisa existir essa conexão da personalidade da tua marca com as tuas personas, ok? E aí, a gente vai pensar no nosso conteúdo, que é o terceiro ponto desse nosso triângulo de sustentação. E, bom, você já sabe, né? A gente já falou aqui então sobre as personas, você já sabe mais ou menos para quem você vai produzir o seu conteúdo. Também já sabe mais ou menos o que acontece dentro da tua cabeça, né? Quem é você? Qual é a tua personalidade? Qual é o teu diferencial? Qual é a tua voz? Então é hora de traduzir isso tudo em conteúdo autêntico. Seja você mesmo. Eu tava vendo esses tempos atrás uma pesquisa feita pelo ProBlogger, né? Que é uma das maiores referências lá fora sobre produção de conteúdo, e ele perguntou para mais de 50 blogueiros de diferentes nichos qual que era a principal característica, o que eles acreditam que faz um bom produtor de conteúdo. E assim, todos responderam: seja você mesmo, seja autêntico, não tente imitar outras pessoas. E isso de fato é o que mais traz resultados. E para a gente conseguir esse resultado, então, somando personas com personalidade de marca, né? Então, público com personalidade de marca, como que a gente faz para produzir esse conteúdo autêntico? Eu já vou te explicar, e a palavra-chave para isso é planejamento, ok? Então vamos entender como que a gente faz um planejamento decente de conteúdo, tá? Primeira coisa que você tem que ter em mente: não existe acaso para quem produz conteúdo. A gente tem que ter quase que, pelo menos, uns 80% da nossa vida planejada. E o que vai acontecer ao longo desses 20%? A gente tem que estar preparado também, tem que deixar um espacinho para os imprevistos ou assuntos novos que surgem, tá? Então eu recomendo que, assim, a gente tente planejar pelo menos 80%, 90% do nosso conteúdo até o fim do ano, se possível, tá? Mas calma, você não precisa fazer isso agora, tá? Vai ficar mais claro quando a gente for conversar aqui, mas lembre-se, você tem que deixar um espacinho para assuntos novos na tua agenda, tá? Então, assim, se você vê que existe a possibilidade de colocar um artigo além daqueles que você estava planejando, tudo bem, não tem problema. Mas vamos pensar na nossa estrutura básica só para a gente ter assuntos para produzir, né? Como que a gente faz isso? Primeira coisa, então, como eu falei,
não existe acaso, a gente tem que se planejar. E para um planejamento acontecer de uma forma bastante consistente, esse sucesso do planejamento, ele depende de duas coisas, preparo e conhecimento, tá? Preparo e conhecimento com aqueles dois pontos que eu comentei com você, então, do nosso triângulo personas e personalidade de marca, somado ao terceiro ponto, que é o nosso conteúdo autêntico, ele mostra que a gente está num caminho certo, né? Então, a gente vai ter o preparo, vai ter a pesquisa, indo atrás dessas informações. E preparo e conhecimento, você já mostrou que está disposto, que você tem e está disposto a desenvolver ainda mais, senão você não estaria aqui me ouvindo, né? Estaria na balada, enfim. E uma coisa que eu acho bastante curiosa é que 7 em cada 10 profissionais de marketing têm medo de planejamento, ou não gostam de planejamento. E a principal razão disso é que as pessoas acham que o planejamento é infinito, que elas nunca vão acabar de fazer um planejamento. Não é verdade. O planejamento, todo planejamento bom acaba, tá? Se você não acaba um planejamento, então, desculpa, tem alguma coisa errada aí. E sabe o que mais me deixa triste, assim? É que as pessoas enxergam o planejamento como um monstro com 500 milhões de etapas. Sabe aquelas duas coisas principais que a gente comentou ali, personas e personalidade de marca, daquelas nosso triângulo? Só com isso você já começou a fazer um planejamento, você está identificando o público e como você vai se posicionar em relação a isso. Isso já faz parte de um planejamento. E tá, você respondeu aquelas perguntas que eu comentei? Se você respondeu, me diga. Pode dizer aqui nos comentários, doeu fazer isso? Foi muito complicado? Pode ser bem sincero, tá? Mas eu imagino que para um primeiro exercício não deve ter doído tanto, né? Pode ser que você tenha ficado com alguma dúvida, mas é normal, é natural isso. Mas assim, doeu muito? Eu acho que não. Tá? Tá, Luísa, mas a gente só fez um exercício aqui para testar o que a gente tá aprendendo. Isso ainda não é um planejamento. Ok? Tá, mas vamos lá. Eu sei que isso é só um começo, mas aí é que mora uma das principais questões, né? E aí é que eu vejo que onde a gente tem o principal lema de um profissional que tem essa agilidade para trabalhar. Isso vale para qualquer área, não é só para produção de conteúdo. A gente tem que planejar rápido e executar rápido, ou seja, prototipar. O que é um protótipo? Lá vem ela com palavra difícil de novo. Significa que você vai ter uma primeira versão do teu conteúdo. Um protótipo nada mais é do que uma versão de testes, tá? E essa versão de testes permite que a gente possa falhar logo. Falhar logo é sensacional. Ai, olha, ela tá falando de erro, meu Deus, nossa, é feio errar. Não é feio errar, tá? Se você erra feio... Desculpe. Errar feio não, mas se você erra logo no começo, você já percebe o que não deve fazer, tá? E com isso você consegue ajustar o teu planejamento e testar melhor as reações do teu público. Tá, e aí? Isso é extremamente positivo, então tenha o seu protótipo. O resultado final que eu quero que você consiga sair dessa aula com isso na mão já é um protótipo, pelo menos uma ideia inicial do teu planejamento para você já sair executando assim que você parar de ver esse vídeo. É isso que eu quero que aconteça. Então, para a gente colocar o teu protótipo à prova, né, tua primeira versão de conteúdo, a gente tem que ter um calendário editorial, você tem que ter um planejamento do que vai acontecer no teu cronograma de conteúdo, como é que vai ser o teu ritmo de publicação, onde você vai publicar. Então, se você ainda não baixou o material que eu deixei aqui embaixo, faça isso agora, tá? E abra aqui numa janela do lado, pode pausar o vídeo se quiser, eu espero você aqui, eu não vou para lugar nenhum, tá? Então, abra aqui do ladinho, porque a gente vai começar a documentar a tua estratégia, tá? Uma coisa que eu acho bastante complicada, quase 30% das empresas no Brasil não documentam as suas estratégias de marketing de conteúdo. Isso é muito grave, porque as pessoas depois não sabem dizer o que deu certo e o que não deu certo. A gente vai discutir isso aqui ao longo da minha explicação sobre o que você vai fazer na sua missão aí, no seu exercício de planejamento. Então, um calendário editorial, gente, ele vai te ajudar a dar esse norte do que você está fazendo e depois para você poder comparar os resultados com o que foi feito. Basicamente, então, como você está vendo aqui no material que eu criei para você, a gente tem 8 pontos principais aqui de um bom planejamento, né, de um calendário editorial. E primeira coisa que você está vendo aí é o tema do conteúdo, né? Então, basicamente, nesse tópico, você vai me explicar o que você vai falar, sobre o que você vai falar. Se você já tem uma ideia de título, ótimo, pode colocar aqui. Se ainda não tem, diga qual é o tema, linhas gerais do que você vai falar. Daí, no segundo ponto, a gente vai ter ali o objetivo.
Basicamente, essa é a razão pela qual as pessoas não conseguem ler relatórios depois. Tá, mas a gente está falando de planejamento, você já está falando de relatório. Por quê? A origem de um bom relatório está em um planejamento eficiente. E um planejamento eficiente, um calendário editorial que presta, né, ele contém o objetivo do teu conteúdo, tá? E você vai me dizer para que serve esse conteúdo. Ele vai servir para gerar atenção para tua marca? Vai ser para gerar vendas, criar lealdade com o teu público? Esses são 3 dos principais objetivos que a gente tem, né? Objetivos de negócio com relação ao conteúdo. E, claro, cada conteúdo pode carregar um pouquinho desses objetivos, mas o que eu quero aqui é que você me diga qual é o foco principal desse conteúdo. É gerar atenção, é gerar vendas ou fidelizar as pessoas, tá? Então, fazendo isso, você já facilita a leitura do teu relatório depois. Terceiro ponto, pensar em palavras-chave, tá? Você lembra que a gente falou das personas? E quando a gente fala em personas, a gente tenta levantar alguns comportamentos, alguns temas de interesse. E eu acho que a situação chave aqui é você tentar se colocar no lugar desse teu público e escrever como ele escreveria, pensar como ele pensaria e, mais importante, buscar no Google como ele buscaria. E com isso você vai levantar algumas palavras-chave para as quais você pode otimizar esse conteúdo, ok? Depois a gente vai falando ao longo disso, mas ao longo das próximas aulas, mas a questão aqui é que você vai usar ferramentas depois para fazer esse levantamento, né, de volume mensal de buscas, para entender o potencial de cada palavra-chave e se vale a pena mesmo falar sobre esse conteúdo. Então eu já deixo aqui algumas dicas de ferramenta do tipo kwfinder.com, semrush.com, né? Isso você vai encontrar no teu material de apoio aí, no teu exercício, para também, se você quiser, já ir atrás dessas informações. Nosso quarto ponto, persona. Já falamos de persona, mas aqui você vai me dizer para quem você está escrevendo. Geralmente, no que eu encontro por aí nos meus clientes, nas pesquisas, as marcas costumam ter de 2 a 3 personas. E aí é interessante que você especifique para quem você está falando, ok? Depois, nosso quinto ponto, qual é o canal principal? Né? Qual vai ser o canal em que você vai publicar primeiro esse conteúdo? Eu recomendo que você faça esse primeiro exercício pensando no blog, tá? É uma boa forma da gente exercitar esse potencial de você ter um espaço só teu, que você manda 100% nesse canal, para falar sobre os temas de interesse da tua persona, ok? Recomendo o blog. Se você quiser tentar algum outro, tudo bem, não tem problema. Mas eu gosto de pensar primeiro no blog para depois derivar os outros conteúdos, beleza? Sexto ponto, a data de publicação. Quando que esse conteúdo precisa ir para o ar? Quando que ele tem que ser publicado? É aí que você vai começar a ver quanto tempo eu levo para produzir esse artigo, quando que eu consigo publicar, e aí você vai estabelecendo esse ritmo de publicação. Para quem está começando, eu recomendo testar um artigo por semana, dependendo de qual é a tua disponibilidade de tempo, talvez até um artigo a cada 15 dias. Vá sentindo a tua audiência, vá entendendo como é o teu ritmo de produção. Conforme você vai evoluindo, você pode tirar as rodinhas da bicicleta e aumentar essa frequência, beleza? Mas não precisa ficar desesperado agora no começo em produzir todo dia. Vai testando, não tem problema. É assim mesmo. Protótipo, gente. Protótipo. Você tá testando, tá? E aí depois, o sétimo ponto, responsável. Quem é que vai escrever? É você? É alguém da tua equipe? Quem que vai ficar responsável por produzir esse conteúdo, tá? E o nosso oitavo ponto é o status. Em que pé tá esse conteúdo? Ele já tá pronto? Falta alguma coisa? Tá pendente? Tá ok? Tá pronto para revisão? Enfim, né? É importante que você sinalize como é que tá o andamento disso, para que se tiver algum problema você perceba qual é o momento em que você costuma travar e a gente vai em cima desse ponto se você travar, beleza? Para tentar resolver esse problema. Então, entendido os nossos pontos? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários, eu vou tentar responder o mais rápido possível. A sua missão, então, traduzindo, resumindo tudo isso que a gente está falando, é juntar tudo isso que eu falei sobre personas, personalidade da tua marca e para você tentar encontrar o conteúdo que de fato conecta com o teu público, tá? Faça esse exercício, tente fazer esse protótipo e se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, comentários, exemplos, coloca aqui nos comentários pra gente poder trocar essa ideia, ok? Amanhã, na nossa segunda aula, eu vou retomar esse exercício com você, vou te mostrar alguns exemplos de respostas para você poder comparar. Óbvio que não tem uma resposta única para isso, cada empresa vai ter o seu jeito, mas a ideia é que você tenha aí algumas possibilidades, pelo menos uma comparação, né, o que a gente chama de benchmark, para saber se está no caminho certo, ok? Então a gente começa o nosso primeiro assunto da aula de amanhã justamente com isso.
Então é isso aí, galera. Tarefa dada, tarefa cumprida, tá? Esse workshop só vai dar certo se você fizer a sua parte. A minha, eu tô fazendo aqui, tô te passando todas as diretrizes, te dando os materiais para você executar. Agora é a tua vez, beleza? Então eu te espero na aula de amanhã. Um grande abraço. Até. Tchau, tchau.